Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo sobre o solo. Vamos lá para a página 98 de Ciências. Antes de seguir, nessa questão 7 aí embaixo, ó. A textura é uma característica do solo relacionada ao tamanho de suas partículas. Sobre um solo sedoso, a gente pode afirmar o quê? Que ele é rico em areia e muito permeável? Não. Se ele é sedoso, ele não tem areia, né, gente? Não é rico em areia. Letra B. Ele possui grande quantidade de ar em seu interior? Não. Letra C. Quando chove, ele tem grande parte dos poros preenchidos por água? Sim. E letra D. A sensação ao se trabalhar com ele, a de aspereza? Não, ele é sedoso. Então, a resposta mais adequada aqui é a letra C, que nós vamos marcar. Aí, vamos lá para a questão 8. Os solos para fazer plantações devem apresentar certa permeabilidade, isto é, deve reter boa quantidade de água. Indica os fatores dos quais depende a permeabilidade do solo. A permeabilidade do solo depende de quê? Da textura, né, que é o tamanho das partículas, e da presença de poros, que são os espaços vazios que podem ser preenchidos por água e ar. Então, você vai colocar textura e presença de poros. Questão 9. Em uma experiência, coloca-se uma porção de argila e uma porção de areia. No frasco 1 de argila, aqui, ó, o 2 de areia. Em um frasco com o fundo perfurado. Depois, coloca-se em cada frasco dentro de uma bacia e despeja-se a mesma quantidade de água sobre eles, conforme mostra a imagem aqui. Aqui está com argila, aqui está com areia, está furado debaixo do frasco e eu coloquei água. Identifique em qual das bacias espera-se que tenha maior acúmulo de água. Gente, na bacia 2, né? Por quê? Porque a areia é mais permeável à água do que a argila. Então, escrevi na bacia 2, porque a areia é mais permeável à água do que a argila. Vamos na página 100. Para a fabricação de cerâmicas a partir do barro, é uma forma de arte. Para fazer a cerâmica, é preciso encontrar o barro certo, que possua consistência que permita que ele seja moldado, por exemplo, na forma de um vaso ou de uma tigela. Identifique o componente do solo que deve estar presente em maior quantidade para que essa consistência seja encontrada. Qual é o maior componente? A argila. Por quê? Porque ela é moldável. Então, o componente é argila. Vamos continuar falando aqui do uso do solo. O ser humano faz diversos usos do solo, por exemplo, agricultura, pecuária e mineração, né? Vamos falar um pouquinho do uso do solo na agricultura e na pecuária. Nós utilizamos muitos tipos de plantas na alimentação. Por exemplo, frutas, arroz, feijão, trigo, na forma de farinha de trigo utilizada em pães, bolos e macarrões, milho, verduras, mandioca e outras. A atividade humana responsável por produzir este alimento a partir dos vegetais é a chamada agricultura, como nós já estudamos. As plantas são cultivadas em fazendas para que elas sejam produzidas. O solo deve ser fértil, bem cuidado. Então, olha aqui a plantação de milho, né? E aqui a plantação de tomate num solo bem cuidado, né? Um solo, né? Alimentos aqui de origem vegetal e dá para você perceber aqui que o solo é próprio para plantação, né? Porque tanto o milho como o tomate estão aí muito bonitos, né? Outros alimentos que consumimos também dependem do solo. Por exemplo, a carne, o leite e os ovos. Por quê, gente? Porque as vacas, os porcos e as galinhas comem vegetais e para nos fornecer os alimentos, eles precisam se alimentar bem. A atividade humana que produz esse alimento é a pecuária, né? Olha aí, as vacas pastando, né? Comendo capim para produzir o leite. Vacas, porcos e galinhas se alimentam também de ração, que é produzida de grãos, como o milho e a soja. Se a ração não for produzida, nossos alimentos que têm origem nesses animais não existirão. A criação de grande quantidade de bois e vacas pode prejudicar muito o solo, pois esses animais se locomovem ao pastar e ao pisar no solo, né, gente? Aí faz com que o solo fique menos permeável, né? À medida que os bois e as vacas vão andando, pastando nele aí.
E aqui, ó, a produção de carne, né, frango e ovos pelas galinhas. Depende também da produção de ração, que é a base de planta, que depende da agricultura. Viu como a agricultura e a pecuária está bem interligada? A alimentação humana, então, depende do solo. Por isso, precisa ser usado de forma cuidadosa. Vamos até sublinhar isso aqui, ó, que o solo precisa ser usado, né, de forma bastante cuidadosa. E a página 102, que nós vamos até ela hoje, deixa eu me ver aqui no meu livro, fala um cuidado importante com o solo é controlar o uso de agrotóxicos. Então, isso aqui é muito importante. Você vai sombrear aí. Esses produtos protegem as plantas e os animais dos ataques de insetos e de outros seres vivos que diminuem a produção nas fazendas. Mas eles não fazem mal apenas aos seres vivos que atacam as plantações. Eles são perigosos também para todos os seres vivos. Por quê? O solo fica contaminado com agrotóxico, os micro-organismos, as minhocas e outros habitantes do solo, que tornam, né, o solo fértil, que é necessário para o solo, morrem, e isso afeta a produção de alimento nas fazendas por muitos anos. Então, este solo, né, fica impróprio, né, para a plantação. Para proteger o solo, é preciso evitar o uso de agrotóxico ou aplicar o mínimo possível. Dessa forma, a saúde dos consumidores também é protegida. Vamos sublinhar essa parte aqui, que é de suma importância. Existem outra razão muito importante para ser responsável ao formar fazendas e uso do solo. Não é apenas o ser humano que depende do solo, mas toda a vida terrestre. Se o solo fica com a qualidade ruim, muitas plantas e animais podem entrar em extinção e isso pode prejudicar o meio ambiente. Olha aí, ó, a imagem. Cuidar do solo é cuidar da vida. E tem um QR Code aí, ó, bastante legal, que você vai saber de onde vêm as frutas e verduras que comemos, o arroz, feijão, o milho, né? Para se lembrar que é no solo que cultivamos alimentos, acesse o QR Code e ouça uma música sobre o que pode existir no quintal. E um outro aqui, olha, apesar de estar completamente presente no nosso dia a dia, nós praticamente nem lembramos dele, do solo. Qual a importância, os seus principais usos e cuidados que devemos ter nessa animação animada que você vai descobrir. Então, turminha, até a próxima aula de ciências, tá bom? Beijos!